Uma canhota letal. Explosão de um atleta de 100 metros. Um físico alto e imponente. Um jogador com personalidade que a torcida transformou em música. Eu estou falando de Adriano ou de Ryan? Um é cria do Vasco, outro do Flamengo. Um virou o IC mais doloroso da história do futebol. Outro tem apenas 19 anos e um futuro inteiro pela frente. Com semelhanças muito fortes, ambos foram vendidos para a Europa como promessas. Um já se aposentou, e o outro, será que vai chegar no patamar de um Adriano hipotético? Ou vai ser apenas mais uma promessa que o tempo esqueceu? Para entender o fenômeno não basta olhar os gols, é preciso olhar para as cicatrizes. Foi um cenário caótico na penúltima posição do brasileiro que surgiu uma das maiores joias do Brasil dos últimos anos. Em 2023, Ryan foi titular pela primeira vez contra o Internacional. Nesse jogo, marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Pode chegar cruzando, o Nico acompanha, a bola passou, atenção, Alex dominou, Ryan, gol! Um gol de centroavante, escorando a bola para o companheiro e finalizando de primeira. A torcida ficou com a derrota, mas com a esperança de que aquele moleque de 1,86 m fosse a solução do clube. Cria do Rio de Janeiro, Ryan nasceu em uma comunidade de frente para o São Januário. Seu pai, Valquimar, participou da época vencedora do Vasco, conquistando 2 brasileiros e 1 Libertadores. Diferente de Ryan, seu pai era zagueiro. A mãe dele, Vanessa, também era funcionária do clube, e foi ali que os dois se encontraram. Sendo assim, ele foi aluno do conceituado Colégio Vasco da Gama e chegava a se esconder nas dependências do clube para frequentar a piscina, soltar pipa e, é claro, jogar bola. A vida dele girava em torno de um único clube. O destino como jogador de futebol parecia já estar escrito nas estrelas. Na base se consolidou como uma das maiores promessas, marcando gol de todas as formas possíveis, sendo inclusive convocado para a seleção brasileira, e terminando como artilheiro em algumas competições. Logo cedo recebeu a bênção do maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, que chamou o jovem de diamante lapidado desde cedo. Roberto sabia que aquele menino carregava o DNA dos artilheiros que não sentiam o peso da camisa. Mas ser um diamante significa que você será testado sob pressão extrema antes de brilhar. Roberto Dinamite chegou também a dar conselhos de vida ao garoto na época com apenas 11 anos de idade. Apareceu um monte de gente, quando você tiver, tenha como referência o seu pai e a sua mãe. Eles que gostam realmente de você, que adoram você. O começo no Vasco não foi fácil. Ele teve um início conturbado, subiu para o time principal e desceu para o time de juniores. Ryan enfrentou o muro que quase todo jovem talento encontra. Erros infantis, uma expulsão dolorosa contra o Atlético Paranaense que quase custou uma classificação, e o banco de reservas. Tudo isso porque ele chegou com uma expectativa gigantesca nas costas, batendo recordes de ídolos do clube como Romário e Roberto Dinamite, então a pressão sobre ele era colossal. E os companheiros também não ajudavam. Ele era criticado por ser lento e tímido, algo que hoje não faz o menor sentido. A própria torcida criticava o Cria da Colina. A dúvida era, será que deixamos o Cria jogar ou preservamos o garoto? A grande virada de chave veio em 2025 com a chegada de Fernando Diniz. Se Diniz é conhecido por recuperar jogadores veteranos, com Ryan ele fez algo diferente. Ele destravou uma fera. No sistema de Diniz, Ryan não era apenas um 9. Ele era livre, um tanque que carregava a bola e quebrava linhas. Ele ganhou massa muscular, ganhou confiança e, acima de tudo, ganhou o Rio de Janeiro. No time de Diniz, ele não era mais uma peça para compor elenco. Ele se tornou a peça fundamental da equipe. Diniz deu a confiança que ele precisava, e o garoto revelou ser um jogador de personalidade. Ele assumia a responsabilidade, deixava zagueiro cascudo comendo poeira, finalizava como um centroavante letal e ainda tinha uma explosão que lembrava o Adriano Imperador no auge. Era um gol atrás do outro. O torcedor ia para o estádio para ver a promessa marcar mais um gol. O Rio de Janeiro parou. O Cria da Barreira era um fenômeno. E foi nesse cenário que fizeram uma música para o craque. Seus feitos são grandes dentro e fora de campo. Ao embalar um hit no Rio de Janeiro com sua música Boa Noite, será que vai ter gol do Ryan hoje? O Cria da Barreira se tornou o Ryan mais famoso do Rio de Janeiro, superando o maior sociólogo brasileiro da atualidade. Ele mesmo que você pensou. Ryan não é um jogador complacente.
Ele assume a bronca e tem personalidade, assim como o nosso querido sociólogo. Sob o comando de Diniz, ele deslanchou. Depois chegou a dizer que Diniz foi um pai, que deixou ele à vontade e junto com Coutinho e Verratti, o time chegou à final da Copa do Brasil. Acabou perdendo, mas para um time que estava brigando para cair todo ano, foi um grande feito. Foram 20 gols na temporada, prêmio de revelação do Brasileirão e artilheiro da Copa do Brasil. 2026 é o ano, que é oficial do Vasco, a amarelinha do Hexa. No Mercado Livre você compra o estoque oficial direto aqui do vídeo. Entrega mais rápida do Brasil e qualidade garantida para você torcer pelo Rayan ou pela seleção com estilo. Não espera esgotar. Clica no QR Code aqui na tela e garanta a sua agora. No Brasileirão 2025 ele foi líder de finalizações do campeonato, 79 chutes. Isso mostra a personalidade dele. Ele não tem medo de errar, se a bola sobra ele bate. Algo que um ídolo do clube costumava dizer, o baixinho. Se tá impossível de eu finalizar, eu passo para uma outra pessoa. Se tiver quase impossível, eu tento finalizar. O Bournemouth pagou 35 milhões de euros para ter essa canhota. Em apenas 3 jogos da Premier League, o mundo entendeu o apelido. Ele erra, ele faz pênalti, ele sofre, mas ele decide. Quando o Bournemouth anunciou o pagamento de 35 milhões de euros, a mídia inglesa explodiu. Quem que é esse garoto de um time brasileiro que luta na parte de baixo da tabela? A resposta demorou apenas 90 minutos para ser dada. Na estreia ele não sentiu o frio ou a velocidade da Premier League. Chegou mostrando para o que veio. Contra o Wolves, ele atropelou João Gomes, um dos cães de guardas mais respeitados da Premier League. E a gente lembra muito bem quando ele jogava pelo Flamengo, pitbull que ele era. E passou por ele como se estivesse jogando um rachão na barreira. Deu uma assistência perfeita que consolidou a vitória por 2-0. Depois teve a partida contra o Aston Villa, um time que vive o melhor momento em anos. Ele carregou a bola até a área e fez um golaço. Driving into the box. Driblou com a esquerda e chutou com a direita. Um chute meio de trivela que deixou Emiliano Martini, um dos melhores goleiros do mundo, de mãos atadas. Ele fez gol, driblou, deu passes. Nesse jogo ele mostrou que a barreira já sabia. O garoto é especial. Contra o Everton foi uma montanha de emoções. Fez um pênalti que causou o gol do time adversário, sofreu um pênalti que não foi marcado e depois ainda se redimiu, marcando um gol de cabeça no final. Venceu por 2-1. Mas foi contra o West Ham que ele provou que pode ser o próximo grande craque do Brasil. Ele saiu jogando da defesa e ninguém conseguiu parar. Lembrando muito bem um craque brasileiro que tinha 99 de finalização no Bomba Pet. O gol não saiu, mas a Inglaterra parou. Ele não é comparado com Adriano apenas pelo tamanho. A Europa está cheia de jogadores de 1,90 m. Mas é o que o comentário gringo define como o físico de uma besta, mas nada sofisticado. No futebol moderno, nos acostumamos com aquele ponta de condomínio. Muitos toques na bola, muita estética e pouca objetividade. Temos o Antony jogando pelo Manchester United, que representa muito bem essa figura, mas no Betis ele realmente virou outro jogador. Começou a ser mais objetivo. O Adriano era o oposto disso, e Rayan é o herdeiro dessa brutalidade. Adriano não driblava para humilhar. Ele driblava para passar por cima. Quando os gringos diziam que o Rayan é just pace and power, eles estão descrevendo um tanque de guerra e um campo de golfe. É a corrida em linha reta que nenhum lateral consegue acompanhar. É o ombro com ombro que joga o defensor para fora da tela da TV. E diferente do Estevão, que é arte e improviso, Rayan é física pura. Ele raramente desperdiça a posse de bola. Se ele tem a bola, ele é uma ameaça. É aquela sensação de perigo iminente que sentimos quando o Adriano recebia na intermediária. Você sabia que o chute viria. O goleiro sabia que o chute viria. E mesmo assim não tinha o que ser feito. Essa comparação com o Imperador não é apenas visual, é tática. Ambos compartilham a canhota de 99. Aquele chute que não busca o ângulo com carinho, mas busca rasgar a rede com ódio. Na Inglaterra, onde o jogo é físico e rápido, ver um jovem que não se intimida nesse jogo de corpo é como ver um fantasma do passado. Os gringos estão obcecados. Eles esperam para ver cada vez mais do garoto. Eles sentem que encontraram uma espécie rara, o atacante de força que o futebol europeu parou de fabricar. E ele também é do Rio de Janeiro, Adriano da Vila Cruzeiro e Rayan da Barreira. Ambos foram vendidos como promessa para a melhor liga da Europa no momento, a Itália na época do Adriano e a Inglaterra agora no caso do Rayan. Tem música da torcida, assim como Adriano tinha a música. Rayan também já tem sua própria música. E ambos são jogadores de personalidades.
São características assim tão únicas que a comparação é inevitável. A grande diferença eu diria que são de clubes que se odeiam. Um é do Vasco, outro do Flamengo. Mas será que algum dia veremos Ryan carregando o Brasil na Copa América contra a Argentina? Viralizou prints de gringos chamando ele de I Steal, que significa um roubo ou uma pechincha, dizendo que ele vale 100 milhões de euros. Alguns perguntando onde o Bournemouth consegue esses jogadores. Alguns falando que ele esteve a metros de marcar o gol do século do Bournemouth. Uma página famosa dizendo que o Estevão entrou em parafuso com medo de perder a posição. Boatos que o Ancelotti vai testar o garoto contra a França e a Croácia. Os ingleses ainda tropeçam nas palavras para tentar traduzir o oi boa noite. Eles ainda não dominam o ritmo do funk carioca, mas eles já aprenderam o essencial. Aprenderam a resposta. Sim, vai ter gol do Ryan hoje e amanhã, enquanto houver campo de futebol para esse cria da barreira desfilar. Ryan não é apenas uma promessa, ele é o resultado de uma linhagem de jogadores que jogam com a alma. Se Estevão e outros brilham com a leveza, Ryan brilha com a potência. O mundo agora observa. Será que ele vai chegar no patamar da lenda? Se depender do que vimos nesses primeiros jogos, a resposta está na ponta da língua. Sim, vai ter gol do Ryan hoje, e o mundo que se prepare para um novo imperador.